Você acredita mesmo que a empatia e a bondade são escudos capazes de deter um predador que se alimenta da sua essência? Deixe de lado essa ilusão infantil. Você foi treinado para ser uma presa dócil e agora colhe os frutos da sua própria negligência. Hoje, você vai desaprender tudo o que julga saber sobre o caráter humano e sobre como lidar com quem não possui um. Você encara seu agressor como um problema emocional, mas eu o convido a vê-lo como Maquiavel veria um usurpador, como um território a ser isolado e uma autoridade a ser desmantelada. O narcisista não busca o seu amor, ele busca o seu tributo em forma de reação. E cada vez que você tenta se explicar, você está apenas entregando armas para que ele construa a sua própria queda. Você tem sido o arquiteto do seu próprio cativeiro ao tratar uma guerra de poder como se fosse um desentendimento doméstico. É hora de parar de sangrar e começar a calcular. Neste vídeo, vou revelar a você os segredos que você já violou sistematicamente, as leis de ferro da sobrevivência que você ignorou em troca de uma paz que nunca veio. E o último segredo é o que está drenando sua fundação enquanto você dorme. Você está desperdiçando sua munição em escaramuças inúteis, comportando-se como um soldado ferido que atira para todos os lados sem jamais atingir o coração do inimigo. A sua tendência natural de reclamar, de dar ultimatos ou de resistir às pequenas humilhações diárias é, na verdade, a sua maior fraqueza. Ao agir assim, você está apenas treinando o seu agressor, ensinando a ele exatamente onde dói e quanto esforço é necessário para dobrar a sua vontade. Entenda, a resistência fragmentada é o alimento do narcisista. Ele adora o seu não cansado porque ele sabe que, em breve, você dirá sim por exaustão. Maquiavel observou com precisão cirúrgica o exemplo de Agatocles da Sicília. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que, sendo menos saboreadas, ofendam menos. No contexto da sua libertação, isso significa que você deve parar de sangrar aos poucos e se preparar para desferir um único golpe de misericórdia emocional e logística. O erro fatal que você comete é avisar que vai embora. Você ameaça cortar o suprimento, ameaça o divórcio, ameaça a demissão, esperando que o outro mude. Mas o que você faz, na verdade, é dar ao narcisista o tempo necessário para que ele construa trincheiras, esconda ativos e manipule a sua rede social antes mesmo de você dar o primeiro passo. A reação natural de lutar pelo que é certo em pequenas doses é o que transfere o controle da narrativa para ele. A tática fundamental aqui é a simulação de rendição. Você deve parar de lutar imediatamente. Deixe que ele pense que venceu, que você foi finalmente quebrado. Enquanto ele se delicia com a sua aparente submissão, você entra na fase de acumulação silenciosa. Você não está mais em um relacionamento, você está em uma operação de inteligência. Mas e se isso não for suficiente para garantir a sua vitória absoluta? Existe uma jogada ainda mais fria. Enquanto você mantém a fachada de passividade, você executa o protocolo de Agatocles. Isso exige que você prepare em segredo absoluto a retirada de tudo o que sustenta o ego ou a segurança dele, seja a troca de fechaduras, o esvaziamento legal de contas compartilhadas ou a exposição de provas irrefutáveis para as autoridades competentes. E execute tudo em uma única manhã. O narcisista deve acordar em um mundo onde você não existe mais e onde as ferramentas de manipulação dele foram incineradas enquanto ele dormia. Não há espaço para conversas de despedida. O golpe é único, seco e total. Imagine um cenário profissional onde o seu chefe narcisista o humilha diariamente. Em vez de confrontá-lo no corredor, você passa meses sendo o funcionário perfeito, documentando cada desvio de conduta dele em silêncio. No dia em que você decide agir, você não pede demissão. Você entrega o dossiê completo ao conselho de administração e desaparece no mesmo instante, bloqueando todos os contatos.
Você não deu a ele a chance de se defender ou de criar uma mentira para te descredibilizar. Ao agir assim, você não está apenas saindo, você está eliminando a capacidade dele de te atingir. Você deixa de ser uma vítima que clama por bondade para se tornar um executor de realismo político. Torne-se perigoso através da sua capacidade de esperar e da sua coragem de ser cruel por um único, porém definitivo momento. A paz não é fruto da concórdia. É o resultado de uma vitória tão esmagadora que o inimigo perde a vontade de lutar. A crueldade de golpe único, como acabamos de ver, é o trovão que encerra a tempestade. Mas ninguém sobrevive ao campo de batalha se não souber caminhar entre os pingos da chuva antes do primeiro estrondo. O erro do amador é confundir estratégia com impulso. Você acha que para ser forte é preciso ser transparente. Mas na mecânica do poder, a transparência é apenas uma janela aberta para o seu abatedouro. Maquiavel advertia que o leão não sabe se defender das armadilhas, enquanto a raposa não sabe se defender dos lobos. Portanto, para destruir quem se acha um lobo, você deve primeiro vestir a pele da raposa. A transição da força bruta para a astúcia é o que separa o mártir do mestre. A ideia de que a verdade nos libertará é o ópio dos fracos. No contexto de um embate com um narcisista, a sua sinceridade é a maior fonte de fraqueza que você possui. O seu comportamento natural de querer ser autêntico e falar o que sente é, na verdade, uma entrega voluntária do seu mapa tático. O segredo aqui é a inversão total da percepção. Você deve parar de ser uma vítima que reage e passar a ser um ator que performa. Se o narcisista espera o seu desespero, entregue-lhe a sua admiração. Se ele espera a sua resistência, entregue-lhe a sua concordância mais absoluta e vazia. A diplomacia da raposa consiste em usar a máscara da submissão para comprar o recurso mais valioso da guerra, o tempo. A estratégia começa com a construção de uma normalidade artificial. Você deve tratar o manipulador com uma cortesia clínica quase exagerada. Mas e se isso não for suficiente para esconder suas intenções? Existe uma outra jogada: a dissimulação ativa. Em vez de apenas se calar, você começa a fornecer informações falsas sobre o que realmente te importa. Se você está planejando sua saída, reclame de como está preso e de como não tem para onde ir. Ao fazer isso, você acalma o instinto de perseguição do narcisista. Ele, em sua arrogância cega, acreditará que finalmente te domou. Enquanto ele relaxa na cadeira do mestre, você, sob a pele de raposa, está nos bastidores movendo as peças, recolhendo evidências, protegendo seus aliados e limpando os rastros da sua futura retirada. Considere o cenário de uma relação onde cada passo seu é controlado. Em vez de lutar por privacidade, você concede a ele, ou a ela, vitórias insignificantes. Deixe-os acreditar que controla sua agenda, enquanto você cria espaços de liberdade que eles sequer suspeitam que existam. Ao se tornar ilegível através da dissimulação, você retira deles o prazer do conflito. O narcisista precisa de resistência para se sentir vivo. Ao entregar uma concordância oca, você o coloca em um estado de torpor. Você não está sendo falso. Você está sendo estrategista. Você está se tornando invencível porque ninguém pode atacar um alvo que não sabe onde realmente está. Na corte de Maquiavel, quem mostra o coração termina com uma adaga nele. Aprenda a sorrir para o seu inimigo enquanto mede o pescoço dele para a corda que você mesmo está tecendo. A raposa que se esconde sob a pele do cordeiro só o faz para que, ao final, o lobo encontre apenas o vazio onde esperava o banquete. Mas entenda, de nada adianta dominar a arte da dissimulação se você permitir que o inimigo mantenha o seu exército de reserva. Maquiavel nos ensina que um príncipe não está seguro apenas por suas muralhas, mas pela lealdade daqueles que o cercam, ou pela neutralização daqueles que cercam o seu adversário. Se a tática anterior era sobre o seu disfarce individual,
Esta é sobre o desmantelamento do ecossistema do tirano. A transição da máscara para o cerco é o movimento necessário para que a sua liberdade não seja apenas uma fuga, mas uma erradicação da influência alheia. O poder não sobrevive no vácuo. Ele precisa de testemunhas e cúmplices. O seu erro mais ingênuo, o comportamento que o mantém acorrentado, é tentar convencer os aliados do narcisista de que ele é o vilão. Ao fazer isso, você aparece como o desequilibrado, o rancoroso, o elemento disruptivo. Você está entregando ao manipulador a narrativa perfeita de vítima da sua loucura. O foco central aqui é o cerco às fontes de suprimento. O narcisista é um parasita social. Sem um hospedeiro e sem uma plateia que valide sua máscara, ele entra em colapso psíquico. Em vez de atacar o mestre, você deve, com a sutileza de um diplomata florentino, minar as pontes que o sustentam. E a estratégia começa com a neutralização dos macacos voadores. Aqueles que defendem o narcisista o fazem porque acreditam na fachada de virtude dele. A sua jogada de mestre não é denunciá-lo, mas ser tão impecável, tão discreto e tão útil para essas pessoas que a conduta errática do narcisista comece a contrastar violentamente com a sua paz. Mas e se isso não for suficiente para isolá-lo? Você deve usar uma tática que é a exposição por contradição silenciosa. Em vez de falar dos abusos, você faz perguntas lógicas e despretensiosas para os aliados dele. Estranho. Ele me disse que estaria em tal lugar. Você o viu? Sem acusar, você planta a semente da dúvida. Você retira o público e o ator, sem aplausos, começa a improvisar erros fatais. Imagine um ambiente familiar ou de amizades compartilhadas. O narcisista usa o grupo para isolar você. Em vez de se afastar ou brigar com o grupo, você se torna o elo mais forte de cada indivíduo ali, de forma independente. Você oferece valor, escuta e apoio sem nunca mencionar o nome do seu agressor. Com o tempo, quando o narcisista tentar lançar uma campanha de difamação contra você, ele encontrará uma barreira de resistência orgânica. As pessoas dirão: mas ele sempre foi tão correto comigo. Talvez o problema seja você. Neste estágio, você deixa de ser o alvo e passa a ser o arquiteto do isolamento dele. Você não está buscando ser bom. Você está tornando o narcisista socialmente insolvente. Ao privá-lo de seus aliados, você o obriga a enfrentar a única coisa que ele teme mais do que a morte: o espelho da própria mediocridade. Na Guerra de Maquiavel, o castelo mais forte cai por dentro quando os guardas param de acreditar no rei. O isolamento do tirano retira-lhe os soldados, mas é a sua própria soberba que derruba as muralhas do seu castelo. Maquiavel nos ensina que não há nada mais difícil de manejar, nem mais duvidoso de sucesso, do que se tornar o mentor da queda de um homem orgulhoso. O erro fatal que você comete é tentar ferir o ego do narcisista diretamente, através da crítica ou da humilhação. Entenda, ao fazer isso, você aciona o sistema de defesa de uma fera encurralada. A transição da tática de cerco para a tática de implosão exige que você pare de atacar o escudo e comece a polir o espelho da vaidade dele. O poder verdadeiro não é aquele que esmaga o inimigo, mas aquele que o convence a caminhar alegremente em direção ao precipício. Maquiavel sabia que o narcisista é escravo da própria imagem. O orgulho, a vaidade e o egoísmo não são apenas traços de caráter. São as fendas na armadura dele onde você deve inserir a sua lâmina. O comportamento natural de tentar rebaixar o narcisista para que ele veja a realidade é uma perda de tempo patética. Ele nunca verá a realidade, porque a realidade dele é o reflexo distorcido da sua própria importância. A estratégia fundamental, portanto, é a alimentação do ego narcisista. Você deve se tornar o eco que ele tanto deseja ouvir, mas um eco que o conduz ao erro. Se ele se gaba de uma competência que não possui, não o conteste.
Incentive-o a demonstrá-la diante daqueles cujo julgamento ele mais teme. Mas e se apenas observar não for o bastante para garantir a ruína dele? Você deve identificar uma situação de alto risco, seja um investimento financeiro duvidoso, um projeto profissional audacioso ou uma manobra social arriscada, e soprar nos ouvidos dele que somente alguém com o seu gênio poderia realizar tal proeza. Ao fazer isso, você se esquiva do egoísmo dele ao se posicionar como um mero facilitador da sua grandeza. Enquanto ele se inebria com o próprio reflexo, ele perde a cautela. O narcisista, movido pela vaidade cega, dará um passo maior que a perna, expondo a própria incompetência de forma pública e irremediável. Imagine um cenário onde um parceiro ou colega narcisista tenta silenciar suas ideias. Em vez de lutar por vós, você cede à liderança de uma tarefa complexa para a qual ele claramente não está preparado, elogiando a sua capacidade superior de gestão. Você se retira para a periferia, tornando-se ilegível e intocável, enquanto assiste ao espetáculo da desintegração dele. Quando o fracasso vier, e ele virá, pois o egoísmo o impede de pedir ajuda e o orgulho o impede de admitir erro, você não será o culpado. Você será apenas a testemunha silenciosa que acreditou nele. Neste estágio, você não está sendo bom ou apoiador. Você está operando a lei imutável da gravidade psicológica. Você transformou os maiores defeitos dele nas ferramentas da sua libertação. O narcisista não cai porque você o empurrou, mas porque a sua própria arrogância o convenceu de que ele podia voar sem asas. Na corte de Maquiavel, o bobo da corte é aquele que tenta corrigir o rei. O estrategista é aquele que coroa o rei com uma tiara de chumbo antes de enviá-lo ao mar. O orgulho do tolo é a forca que ele mesmo constrói, mas a sua dependência emocional é a corda que o mantém suspenso. Maquiavel entendia que o domínio sobre os homens não se baseia apenas no medo ou no amor, mas na gestão calculada da expectativa. Você foi condicionado a ser uma fonte constante, um rio de validação que flui sem interrupção para o oceano da carência dele. E o que você recebeu em troca? A desvalorização que nasce da abundância. A estratégia de implosão do ego para o controle neuroquímico é o passo final para inverter a hierarquia de poder. Para destruir o controle de um narcisista, você deve deixar de ser o alimento e passar a ser o mestre do jejum. O seu erro mais sentimental, o comportamento que o torna um escravo voluntário, é tentar conquistar o narcisista através da constância e da bondade. Maquiavel nos diria que a previsibilidade é o cemitério do interesse para um predador. Se você está sempre lá, se você sempre perdoa, se você sempre valida, você se torna parte da mobília. A tática aqui é a intermitência estratégica. O narcisista opera através do ciclo de descarte. Ele é um mestre em manipular a sua dopamina. Para vencê-lo, você deve roubar o controle dessa alavanca. Você deve se tornar a fonte de prazer que se fecha sem aviso e se abre sem lógica. Você começa com a interrupção do fluxo de suprimento. Mas e se o simples distanciamento não for suficiente para causar o curto-circuito necessário? Existe uma tática ainda mais fria: a alternância de benefícios. Você concede atenção, afeto ou apoio de forma intensa por um breve período, e no momento em que ele começa a se sentir confortável e seguro do seu domínio, você retira tudo. Não por causa de uma briga, o que seria previsível, mas por uma indiferença súbita e injustificada. Essa incerteza gera uma ansiedade profunda no narcisista, pois ele perde a bússola do seu comportamento. Ele, que antes o desprezava por ser fácil, agora se vê compelido a persegui-lo para restaurar o equilíbrio do próprio ego. Imagine um cenário onde você, após meses de submissão, subitamente se torna a pessoa mais ocupada e interessante do mundo. Você responde a uma mensagem com entusiasmo e desaparece por 2 dias.
Você oferece um elogio sincero e, no minuto seguinte, trata-o com a neutralidade de um estranho em um elevador. Ao se esquivar do egoísmo dele através dessa inconstância, você o coloca em uma posição de submissão reativa. Ele começa a trabalhar para você, tentando decifrar o seu código, tentando recuperar o controle que ele acredita ter perdido por erro próprio. Neste estágio, você se torna ilegível e, por consequência, irresistivelmente perigoso. Você não está mais jogando o jogo do bom contra o mal. Você está jogando o jogo do mestre contra o viciado. Você transformou a necessidade dele de controle em uma armadilha onde ele é o próprio prisioneiro. Na mecânica de Maquiavel, o príncipe que concede favores de forma previsível é ignorado. Aquele que os distribui de forma errática e misteriosa é temido e cultuado. Você não está mais pedindo permissão para existir. Você está ditando o ritmo da respiração dele através do vácuo da sua ausência. A alternância de benefícios foi o veneno que você injetou nas veias do controle dele. Mas o exílio é a pá de cal que soterra o túmulo de uma relação de poder. Maquiavel não se contentava em vencer o inimigo no campo. Ele pregava a aniquilação da capacidade de revide. Ele escreveu: aos homens deve-se acariciar ou matar. E como não estamos na Florença no século XVI, a sua matança é a morte da sua existência no mundo dele. A transição aqui é da manipulação psicológica para a erradicação existencial. Você não está apenas indo embora, você está apagando o rastro de que um dia permitiu que aquele parasita habitasse a sua realidade. O narcisista sobrevive através da ponte emocional, um fio invisível de esperança, ódio ou saudade que mantém você orbitando o ego dele. O seu erro mais patético é o adeus dramático. O comportamento de querer a última palavra ou de explicar os motivos da sua partida é o último presente que você entrega ao seu carrasco. Ao fazer isso, você oferece a ele um mapa para o seu futuro esconderijo emocional. A tática aqui é da terra arrasada. Para ser livre, você deve queimar todas as pontes, salgar o solo onde vocês caminharam e não deixar uma única pedra sobre outra. A execução desta estratégia exige uma frieza que beira o desumano. Esqueça o contato zero passivo que as cartilhas de autoajuda pregam. O exílio de Maquiavel é ativo e cirúrgico. Comece pela extinção do mapa. Mude rotinas, altere caminhos, bloqueie acessos financeiros e digitais sem uma única nota de explicação. Mas e se o silêncio não for suficiente para desencorajar a perseguição? Você deve se tornar um fantasma histórico. Isso significa que, se houver um encontro inevitável em ambientes comuns, você deve tratar o narcisista com a mesma cortesia vazia e o mesmo desinteresse que devota a um poste de luz ou a um desconhecido que pede as horas. Não há raiva, pois a raiva é um vínculo. Há apenas o vazio. Imagine o choque de um predador que tenta lançar uma isca de culpa e encontra um interlocutor que o olha nos olhos, dá um sorriso educado e gélido e diz: perdoe-me, eu realmente não me recordo desse detalhe. Tenho um compromisso agora. Você não está sendo maduro. Você está sendo intocável. Você removeu a pele que ele costumava morder. Ao se esquivar da vaidade dele através dessa amnésia estratégica, você o condena ao pior dos infernos, a irrelevância. O narcisista prefere o seu ódio à sua indiferença, porque o ódio ainda é um reconhecimento da importância dele. A indiferença total é a sentença de morte do ego dele. Nesta fase final, você não busca estar certo ou ser bom. Você busca ser inexistente para o inimigo. Você não é mais uma peça no tabuleiro. Você é o jogador que fechou a caixa e saiu da sala. Na lei de Maquiavel, o território que não pode ser mantido deve ser devastado para que o inimigo não encontre nele sustento. Você é esse território. Ao arrasar a terra da sua antiga relação, você garante que, quando o narcisista tentar voltar para se alimentar das suas emoções,
ele encontrará apenas cinzas e o silêncio ensurdecedor de uma porta que nunca mais será aberta. A terra arrasada foi o seu êxodo, mas o corte final é a sua ascensão ao panteão dos intocáveis. Maquiavel nos adverte que o maior perigo para um novo príncipe não é o inimigo que ele derrotou, mas o fantasma daquele inimigo que ele ainda carrega no próprio peito. O erro fatal, o comportamento que o traz de volta ao cativeiro, é a nostalgia do conflito. Aquela vontade secreta de espiar a vida do outro, de saber se ele sofreu, de validar a sua vitória através da derrota dele. Entenda, se você ainda olha para trás para ver as cinzas, você ainda está respirando a fumaça daquele incêndio. A tese absoluta da extinção do mapa é que a vitória definitiva não é o silêncio do narcisista, é o seu esquecimento. Para ser verdadeiramente letal, você deve aplicar a cirurgia da indiferença. Não se trata de bloquear. Trata-se de tornar-se alguém para quem o bloqueio é desnecessário porque o alvo deixou de existir na sua hierarquia de valores. Quando você atinge este estágio, você não está mais curando uma ferida. Você está alterando o seu DNA estratégico. Você se tornou ilegível porque não há mais nada para ser lido. Você se tornou perigoso porque não tem mais nada a perder para aquela pessoa. O narcisista, em sua vaidade e egoísmo patológicos, passará o resto da existência tentando decifrar o mistério do seu desapego, enquanto você já está operando em uma frequência de poder onde ele sequer é um ruído de fundo. Você não venceu o jogo. Você simplesmente aboliu as regras que permitiam que ele jogasse com você. Olhe para você. Se você chegou até aqui, neste exato segundo, você já não é a mesma presa que começou esta jornada. Eu reconheço a sua resiliência. Você teve a coragem de olhar para o abismo da psicologia sombria e não piscar. Você foi validado não por palavras vazias, mas pela sua capacidade de suportar a verdade nua de Maquiavel. Agora, eu peço a você um ato simbólico de rebeldia contra a mediocridade emocional que o cerca. Escreva nos comentários: minha indiferença é o meu trono. Que essa frase seja o seu selo de emancipação. E inscreva-se neste canal agora, não como um seguidor, mas como um iniciado nesta filosofia de ferro. E preste atenção: ao clicar no botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Eu quero que você aperte esse botão. Não é apenas para o algoritmo, é um ato de resistência oculta. É o sinal de que você escolheu espalhar essa consciência para que outros despertos encontrem o caminho, sabotando o banquete dos manipuladores em escala global. E para aqueles que estão prontos para deixar de ser amadores e desejam se tornar arquitetos da própria realidade, o convite é para o nosso círculo interno. Torne-se membro deste canal. Não é um apoio financeiro. É um pacto de compromisso com o realismo político e com a proteção da sua própria soberba intelectual. E se você acha que já viu o suficiente, eu o desafio a assistir ao próximo vídeo que deixarei no final. Ele contém o conhecimento que o narcisista reza para que você nunca descubra. A maior vingança contra um mestre da manipulação não é fazê-lo sofrer. É florescer com tamanha intensidade que a lembrança dele se torne apenas uma nota de rodapé em uma biografia de conquistas. Onde termina a sua piedade, começa o seu império.